Fala, criptomaníacos, sejam todos bem-vindos a mais uma análise semanal das nossas carteiras. Agora estamos de volta com a nossa edição na segunda-feira e na edição de hoje vamos entender por que o Bitcoin está subindo na contramão dos principais índices e ativos do mercado financeiro que estão corrigindo. O Bitcoin inicia a semana em alta, uma semana muito importante em relação ao cenário macroeconômico. Vamos entender isso também falando sobre o cenário econômico hoje. Vamos entender também quais são as possibilidades, né, para o BTC nessa semana que está só começando. Será que esse movimento de alta é um movimento que pode levar ao rompimento da resistência que a gente vem monitorando ou é apenas mais um teste no nível de resistência para depois vir correções novamente? Além disso, é claro, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, levando em consideração o viés do Bitcoin. Antes de mais nada, vamos falar sobre o cenário macroeconômico. Temos aí novamente o início, né, de dados econômicos importantes. Estamos iniciando o ano e nessa semana nós temos aí a divulgação da inflação americana, inflação ao consumidor e inflação ao produtor. Esses são os dois dados que consideramos mais relevantes que podem impactar no preço do Bitcoin durante a semana. Inflação ao consumidor, IPC, que vai sair na quinta-feira, às 10h30 da manhã, e a inflação ao produtor, que vai sair na sexta-feira, também às 10h30 da manhã. Então, esses são os dois indicadores mais relevantes da gente acompanhar de perto. Isso pode trazer volatilidade para o Bitcoin, né? Então quer dizer que esse início de semana pode sim ser uma armadilha, um respiro de alta, uma tentativa de rompimento de resistência. Talvez a gente veja até uma quebra da barreira que o Bitcoin está enfrentando, né? Nesse momento, um rompimento falso, para depois, caso a gente veja um contexto negativo de dados econômicos como a inflação, o Bitcoin fazer um processo de correção. De qualquer forma, nós vamos na análise de hoje entender todas as possibilidades. Então vamos para a tela agora, primeiro falar das possibilidades para o Bitcoin e depois vamos entender como fica nossas carteiras. Então olha só, esse é o gráfico da análise semanal que vocês estão habituados aqui, e aí nós temos, né, o Bitcoin que na semana passada ele começou a fazer o rompimento de uma região de resistência. E aí, na nossa última edição, eu ajustei o ponto de gatilho, mencionei que a gente poderia visualizar a continuação do movimento de alta para o BTC, enquanto ele não fizesse o rompimento desse ponto de suporte, desse nível de gatilho na parte inferior do gráfico, na região dos $42.600. Então, observem que de lá para cá, o Bitcoin não fez o rompimento desse nível, ele fez uma agulhada abaixo dessa região aqui no dia 3 de janeiro. A nossa última análise foi no dia 2, então um dia após a nossa última análise, o Bitcoin ameaçou perder o ponto de gatilho. Veja só que ele chegou a cair abaixo no mesmo dia, foi testar o primeiro nível de suporte que nós marcamos caso isso acontecesse, que era a região dos $40.900, 40.970 aproximadamente. E aí o Bitcoin encontrou suporte aqui e fechou o dia acima do ponto de gatilho, né? Então quer dizer que não houve, né, essa confirmação de rompimento, o Bitcoin fez apenas um rompimento falso momentâneo desse ponto de suporte. E aí o Bitcoin ficou lateralizado, depois iniciou o movimento de alta. Quando a gente estiver falando das carteiras, vocês vão perceber que nesse dia aqui foi um dia que muita coisa mudou nos nossos produtos. Nós tivemos alguns stops sendo acionados, algumas operações fechadas, pulamos fora de alguns ativos que poderiam ter correções mais acentuadas. Então, esse dia aqui, né, foi o dia 3 de janeiro, quando o Bitcoin ameaçou perder esse nível de suporte, foi um dia que puxou o nosso desempenho um pouco para baixo, e aí depois o Bitcoin voltou acima desse ponto, tá? Então, o que a gente pode esperar a partir dessa sinalização falsa que o Bitcoin deu na semana passada? Vamos atualizar aqui então, né, os pontos de gatilho. Hoje eu vou basicamente começar aqui com vocês uma análise do zero, quando eu olho para os níveis de suportes e resistência. Os alvos eu vou manter os mesmos, tá? Que são os níveis marcados com as linhas verdes. E aí eu menciono que
E aí podemos ajustar o nível de gatilho, né, para essa região dos 41.050 dólares, logo abaixo da média de 9 semanas. Caso o preço venha fazer um rompimento desse nível, a gente poderia visualizar uma correção mais acentuada para o Bitcoin, o que parece um pouco mais distante nesse momento, né? Especialmente de atingir esse objetivo, esse suporte importante que eu marquei para vocês com uma linha amarela. Essa é uma região de suporte importante que ela vai, eu vou ajustar aqui no gráfico diário, veja só, desde os 38.250 até esse nível dos 34, mas no momento é de menor probabilidade que esse nível seja atingido, né? Então a gente passaria a olhar para essas regiões somente com uma confirmação de rompimento do nosso novo ponto de gatilho aqui, né? E quando a gente tira aqui as médias, tá? Nós temos um viés onde, apesar dessa movimentação de alta do Bitcoin, apesar da correção do dia 3 da semana passada, a gente vê o Bitcoin aqui, ó, trabalhando em uma lateralização, né? Então o Bitcoin continua em uma posição lateral, porém, nos últimos dias, da semana passada para cá, em uma lateralização ascendente. A gente poderia visualizar aqui, né, um padrão de cunha ascendente nesse sentido. Outros poderiam considerar isso como uma bandeira de alta. Então, nós temos uma lateralização no sentido da tendência. Então, quer dizer que o Bitcoin precisa romper algumas resistências para, de fato, continuar esse movimento de alta. E aí nós tínhamos, até a semana passada, um ponto de gatilho aqui, ó, próximo a essa linha que eu acabei de sinalizar para vocês, com linha branca, né, na região dos 44.900, 45 mil dólares. Porém, na semana passada, esse range ele se ampliou, e aí a gente pode considerar não mais esse nível exato, e sim uma região para a gente ficar atento, né? Olha só, então nós temos aqui uma barreira para o Bitcoin, um teto, né? Que o Bitcoin precisa, de fato, conseguir superar. E aí esse teto ele é muito próximo do nosso primeiro objetivo, que é os 46.400 dólares, 46.500 dólares. Então a gente pode tirar isso daqui como objetivo e considerar isso como a resistência, né? Então, o Bitcoin precisa fazer um movimento parecido com esse que eu vou desenhar aqui para vocês, que seria nesse sentido aqui, né? Um movimento de força e especialmente um volume aqui embaixo acompanhando esse rompimento, né? E o preço faria um movimento de alta, depois um pullback, uma retração nesse nível aqui desse caixote marcado em vermelho no gráfico, para só na sequência ele ir lá no nosso próximo objetivo, o objetivo aí acima dos 50 mil dólares, né? Então, o preço continua basicamente trabalhando na mesma região, apesar dele estar em uma ascendente nos últimos dias, tá? Então, tome cuidado, porque nós temos aqui um cenário onde o preço, nesse momento, inicia a semana em uma resistência. Sabemos que essa é uma semana desafiadora, devido à divulgação da inflação na quinta e na sexta-feira, dados aí que podem trazer volatilidade e que dependendo desse indicador, né, da leitura, caso, por exemplo, a inflação viesse acima da expectativa ou uma leve aceleração, a gente poderia ver o Bitcoin mais uma vez voltando no ponto de gatilho que está lá embaixo, na região dos 41 mil dólares, né? Então, não cai em armadilha. Agora, esse é um momento que, se você não está posicionado no Bitcoin, não é uma região estratégica para você assumir novas posições. O ideal aqui é você aguardar o rompimento, o famoso pullback, para você ter essa confirmação de rompimento, para só depois, né, você pensar em uma posição compradora visando a continuação do movimento de alta. Por quê? Porque enquanto o Bitcoin não romper essa barreira de forma consistente, com um fechamento diário, um pivô de alta nesse nível, nós temos a possibilidade de mais um teste do Bitcoin lá embaixo, no nível dos 41 mil dólares, voltando para o fundo dessa lateralização. E vale ressaltar que é sempre em processos de correções, perto dos níveis de suportes, que você tem uma melhor relação risco-retorno para assumir novas posições. Então, você aí que está querendo comprar Bitcoin, agora é um momento extremamente arriscado, pensando na continuação do movimento e na relação risco-retorno devido a essa lateralização que o Bitcoin está fazendo. Então, para você que está querendo assumir novas posições no BTC, aguarde essa confirmação de rompimento aí dos 45.300 dólares, um pullback nesse nível, né, marcado com o caixote em vermelho no gráfico. Caso isso não aconteça e o preço reteste o suporte lá embaixo, um novo ponto de gatilho que marcamos aí no gráfico, na região dos 41 mil dólares, você tem um viés
mais estratégico para assumir novas posições ou até assumir mais posições no Bitcoin, você que está posicionado. Um outro viés que eu quero compartilhar com vocês aqui é que nós temos essa linha branca, que é uma média de 100 períodos, que ela vem subindo com o passar do tempo, conforme o preço vai mantendo a mesma região. Então, a média está indo no preço e, geralmente, quando isso acontece, a gente vê uma agulhada do Bitcoin na média para só depois continuar o seu movimento, tá? Então, se a gente olhar para o passado, movimentos como esse, veja só, nós temos um movimento muito parecido aqui, ó, lá em janeiro do ano passado, onde o Bitcoin fez esse movimento de alta, ele fez uma leve correção, aí ele renovou naquele momento que era a máxima do ano, né? E aí depois a média, ó, começou a subir, o que aconteceu? O preço retraiu na média, chegou até cair abaixo, né? Na média de 100 períodos, que é a linha branca, para só depois fazer um novo impulso de alta, tá? Então nós temos aí uma semelhança, né, nesse momento da média de 100 períodos com esse período de janeiro do ano passado, exatamente um ano atrás, e caso esse rompimento do Bitcoin não acontecesse e o preço perdesse os 41 mil dólares, ele poderia fazer esse movimento aqui de reteste na média de 100 períodos, talvez até um rompimento momentâneo abaixo, para só depois continuar o seu movimento. Vale ressaltar que caso isso aconteça, vai ser uma excelente oportunidade para quem quer assumir posições maiores no Bitcoin, tá? Porque seria aí uma das últimas oportunidades de você comprar Bitcoin perto ali dos 40 mil dólares, talvez até abaixo dele, que nesse momento a média se encontra nos 38, mas dependendo do tempo que isso demora para acontecer, pode ser que essa média esteja até acima dos 40 mil dólares, tá? Então, essa é uma semana que pede ainda cautela, especialmente pelo fato do preço do Bitcoin estar iniciando a semana na resistência. Então, diante desse cenário, vamos entender como fica cada uma de nossas carteiras, o que mudou da semana passada para cá e o que podemos esperar para essa semana desafiadora. Então, criptomaníacos, vamos começar falando da carteira Hodl. Lembrando que você consegue conferir a exposição de cada carteira na vitrine na nossa plataforma, indo na seção da carteira, por exemplo, carteira Hodl, e acessando a vitrine Minha Carteira. Então, carteira Hodl no momento está posicionado com 49,20% do capital em BTC, estamos posicionados com 10% em Ethereum e exposição máxima em altcoins, 2,5% em cada altcoin, totalizando aí 5%, então, a nossa exposição máxima em altcoins da carteira Hodl, em Matic e Link, tá? Aí vamos entender o porquê dessa exposição agora olhando no gráfico. Novamente, o Bitcoin não fizemos ajustes de posição, porque o Bitcoin está lateralizado, então só queremos assumir a exposição máxima no Bitcoin em um cenário de alta, caso ele faça um rompimento da barreira, para que a gente tenha uma maior convicção de que esse movimento de alta vai continuar, ou caso o Bitcoin se aproxime lá do nosso gatilho de exposição, para a gente ter uma melhor relação risco-retorno. No caso da Ethereum, Link e Matic, voltamos a ficar posicionados essa semana nesses ativos, porque eles se aproximaram do gatilho de exposição. A Ethereum se aproximou do gatilho de exposição, mas ainda está um pouco distante. Então, por isso, não estamos com a exposição máxima em Ethereum. Estamos posicionados em 10%, sendo que a exposição máxima de Ethereum é 15%. Então, estamos aí com uma exposição parcial em Ethereum, deixando caixa disponível para caso ela chegue perto do nosso gatilho de exposição. Já Link e Matic, observe que de ontem para hoje, furaram a média, nosso gatilho de exposição, voltaram acima. Então, isso deixa uma boa relação risco-retorno para a gente aproveitar essa oportunidade de se posicionar no ativo. Já que o nosso gatilho e o nosso stop vai ficar abaixo do ponto de gatilho de exposição. E aí, esse stop, ele fica um stop bem barato aqui nesse caso, ó, por exemplo, o Matic é algo próximo a 3%, e no caso de Link, temos aí um stop de próximo a 6%, tá? Então, por isso, voltamos a ficar posicionado em altcoins na carteira Hodl, devido aos ativos, né, as altcoins estarem próximo ao nosso gatilho de exposição, deixando uma boa relação risco-retorno. E o que pode acontecer essa semana, especialmente entre essas três altcoins, Ethereum, Link e Matic, é o preço desses ativos ficarem cruzando e descruzando o nosso gatilho de exposição. Isso vai fazer com que a gente tome pequenos stops e fique comprando e vendendo próximo a essa região de média, tá? Próximo a esse ponto de gatilho, até que o ativo
ganhe tendência. Isso faz parte da estratégia, lembrando que isso aconteceu em outros momentos, e a gente pode ver isso no gráfico aqui em link, né? Lá em setembro do ano passado isso aconteceu, o preço ficou lateralizando aqui 2 dias e depois só que ganhou tendência. Isso acontece em diversos momentos nas altcoins, isso faz parte da estratégia da carteira. Lembrando que tudo isso já está precificado lá nos nossos backtests, na nossa avaliação de resultado, perfeito? E o mesmo serve para Ethereum caso ela se aproxime desse nível. Então os stops já estão configurados nesse ponto de gatilho, ok? Então, esperamos aí uma semana onde o Bitcoin dê sinais aí para a gente de uma direção mais forte, ok? Onde, caso aconteça um rompimento para cima, podemos até ficar mais expostos ao BTC, e aí vamos continuar com as nossas exposições nessas 3 altcoins. Agora, caso o mercado volte a corrigir, o Bitcoin volte a corrigir, é possível que a gente seja estopado nas altcoins e a gente veja esse período de lateralização das altcoins perto do nosso gatilho de exposição. Então, essa é uma semana onde a gente deve ter uma gestão mais ativa aqui na carteira Hodl. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Season. E assim como a carteira Hodl, na nossa plataforma, na seção da carteira Alt-Season, você consegue conferir a exposição da carteira, onde nós estamos posicionados em 10% com a exposição total, né? Em Link, Matic, Uni e Aave, já Ethereum e BNB de forma parcial. Daí vamos para o gráfico agora para a gente entender. E mesmo cenário, né? Link, Matic e Aave, mesmo exemplo que eu citei da carteira Hodl, né? Nós estamos posicionados nesses ativos, pois eles se aproximaram do nosso gatilho de exposição, o que deixa o nosso stop barato, já que eles estão ali muito próximo do nosso gatilho. Já Ethereum, BNB estão distante do ponto de gatilho, então por isso estamos posicionados aí de forma parcial nesses ativos, ok? Porque nós não temos aí uma boa relação risco-retorno para estar muito exposto, já que uma correção, por exemplo, de BNB até o gatilho de proteção seria uma queda de 15%. Inclusive, nós temos um stop mais conservador para BNB, abaixo desse fundo aqui, visando a proteção do nosso resultado, tá? Então, nós temos um stop para BNB ali próximo aos 289 dólares dessa exposição que nós estamos ali de 5%, tá? Então, assim como eu mencionei na carteira Hodl, carteira Alt-Season, a gente pode ficar tendo aí várias movimentações devido a esse período de consolidação do preço das altcoins próximos ao nosso gatilho de exposição. E aí aqui chama a atenção, né, o fato de dessas altcoins, a maioria das altcoins terem se aproximado da média de 100 períodos com o nosso gatilho, diferente do Bitcoin que ainda não fez, né? Então, geralmente as altcoins fazem o movimento primeiro em um contexto de correção, né? O que reforça aquele viés que eu trouxe na análise do Bitcoin, de que a gente poderia ter uma agulhada do BTC lá na média de 100 períodos, que vai ser uma excelente oportunidade se isso acontecer, tá? Então, muita atenção em você que está fazendo suas operações de forma manual, que está muito exposto ao mercado. Agora, caso você esteja posicionado nas nossas carteiras, fique tranquilo que nós estamos fazendo essa gestão mais ativa, estamos atentos aí à movimentação de mercado. Então, esperamos aí para a carteira Alt-Season, uma semana onde a gente tem uma gestão mais ativa, esperando aí uma movimentação de tendência, caso aconteça um sinal de rompimento do Bitcoin, desse nível aqui de resistência, isso vai ser um catalisador para as altcoins que voltaram acima do nosso gatilho de exposição, que podem ter uma boa performance. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Alt-Factor. Tivemos algumas mudanças da semana passada para cá, no nosso último rebalanceamento. Acessando a vitrine da carteira, você consegue conferir a nossa exposição atual em Ray, ADA, Aptos, FXS, Flow, Algo, NIR, Arrowed, Theta e AR. Tivemos algumas altcoins saindo da carteira, saiu FIO, FTM e HBAR e entrou a FXS, Flow e NIR. Isso devido ao seu fator momento e uma melhor relação risco-retorno dessas 3 altcoins que entraram, substituindo essas outras que poderiam ter um contexto aí de correções, já que nós estamos entrando em uma semana desafiadora, conforme você está vendo nessa análise,
buscamos aí a proteção de nossa exposição, saindo de altcoins que teriam maior risco nesse momento de mercado, ok? Então, temos aí a carteira Altfactor, que vem performando muito bem nas últimas semanas, com as altcoins que estão iniciando aí uma recuperação depois da sua correção que aconteceu da semana passada para cá, devido àquela agulhada do Bitcoin que nós vimos. Então, nós tínhamos a carteira performando muito bem. Na semana passada, com a puxada do BTC, as altcoins que estão na carteira Altfactor também, né, como consequência da queda do Bitcoin, também deram uma puxada para baixo, mas como essa carteira ela tem um rebalanceamento aí semanal, vocês podem observar que algumas altcoins puxaram para baixo no contexto da queda do Bitcoin, mas antes do fechamento da semana se recuperaram. Então nós fechamos a semana com contexto negativo, mas poderia ser pior caso a gente tivesse ali feito stops, por exemplo, como as outras carteiras que têm uma gestão mais ativa, tá? Então, tivemos aí algumas mudanças em altcoins e estamos aguardando alguma sinalização do Bitcoin para caso ele não mantenha aquele nível de suporte, nível de gatilho que nós monitoramos, é provável que a carteira Altfactor caminhe para um nível de postura defensiva. Não esperamos que isso aconteça na semana, mas há essa possibilidade caso a gente veja uma aversão a risco. Se isso não acontecer, seguiremos posicionados na carteira Altfactor, que pode, com o rompimento do Bitcoin, ter uma excelente performance dessas altcoins mais voláteis. Agora, criptomaníacos, vamos falar da carteira Trade. A carteira Trade segue com viés mais conservador, conforme eu venho alertando nas últimas semanas, devido a carteira se preocupar com movimentações de mais curto prazo do que as últimas 3 que nós conversamos, que são carteiras de longo prazo, e acreditamos que fizemos muito bem adotando essa postura defensiva na carteira Trade, já que das nossas últimas análises para cá, a maioria das altcoins tiveram aí processos de correções. No momento, na carteira Trade, estamos posicionados apenas em Cake e estamos posicionados em Cake devido ao fato dela ter feito um processo de retração. Então, o que está acontecendo nesse momento agora de correção da semana passada para cá é as altcoins estão buscando pontos de retração de Fibonacci. Isso traz oportunidade para a carteira Trade de se posicionar de forma fracionada, né? Então, como nós estamos em uma região do Bitcoin sensível de lateralização, nós estamos começando a se posicionar em algumas altcoins, mas fazendo isso aos poucos. Então, por isso estamos posicionados apenas em Cake e de forma parcial, aguardando por sinalizações de que, de fato, essas retrações vão ser respeitadas para ver um próximo impulso de alta. Isso porque a carteira se preocupa com uma movimentação de mais curto prazo. Por isso, esse viés mais conservador em relação à exposição da carteira Trade, tá? Então, esperamos uma semana onde teremos aí confirmações de tendência, não só do Bitcoin para as altcoins, especialmente após a divulgação da inflação na quinta-feira, e pretendemos assumir posições, né, de forma fracionada em algumas altcoins que estão buscando pontos de retração de FIBO, como vocês estão vendo no gráfico de Cake. E por fim, vamos falar na carteira Futuros. Carteira Futuros que segue a sua jornada de recuperação de resultado, buscando a recuperação do resultado. E conforme eu mencionei para vocês na semana passada, nós temos um viés que é um pouco complicado para superar alavancado em futuros, onde nós temos o Bitcoin em uma lateralização, depois de fortes movimentações de alta. Então, nós não temos sinalizações de tendências fortes para poder alavancar apostando na alta, e o Bitcoin também não reverteu a tendência para a gente fazer shorts. Então, nós temos aí um movimento onde tem poucas oportunidades, né? Estamos em uma região onde se tem poucas oportunidades para operar futuro. As oportunidades que se tem são oportunidades mais arriscadas que fogem do nosso viés um pouco mais conservador / moderado para futuros. Então, por isso, a gente precisa aguardar uma confirmação aqui do Bitcoin para uma movimentação de mais tendência. Então, criptomaníacos, você acabou de ficar por dentro de todas as mudanças que aconteceram e o que a gente espera para essa semana. Quero reforçar, mais uma vez, a importância de cautela nesse nível. Geralmente, a gente costuma ver um candle de alta, como o Bitcoin está fazendo agora, né? Uma alta de quase 3%, e começamos a ficar um pouco mais animados, querendo assumir muitas posições.
mas vale ressaltar que o Bitcoin ainda está na resistência e precisa haver aí uma confirmação de rompimento dessa resistência para um viés mais estratégico para suas posições. Lembrando que essa semana voltamos com as nossas lives lá no canal Clube Criptomaníacos, 12h15, às terças e quintas-feiras. E qualquer dúvida a respeito dessa análise, estamos sempre à disposição no nosso suporte, CM Atendimento Bot. Vejo vocês em uma próxima análise.